momento histórico novamente. Maria Alice, presidente da ABE, Regina, o Ivan, Eduardo, Levi, a Isilda, né? Vocês já devem ter visto nossas caras e hoje nós estamos fazendo uma revisão do que aconteceu nesse período da Frente Parlamentar, que foi lançado no dia 6 de junho desse ano. E eu tenho que dizer, eu fiquei assim, muito feliz com várias ações que aconteceram. Certamente tem coisas que ainda precisamos avançar, né? Mas certamente eu posso pensar em vários motivos do sucesso que tem sido essa frente parlamentar. Né? Regina, o que você acha que nesse período aí para você foi mais importante? Um abraço a todos. É um prazer estar com essa turma aqui que pensa isso, faz isso e ama isso, porque faz parte da nossa vida enquanto profissionais. E aconteceu essa união, né, das associações em busca de uma estrutura maior para a gente poder se ocupar de conquistar os direitos das pessoas com epilepsia. Então, assim, só o fato de nós termos tido essa possibilidade, termos nos aproximado e conquistado esse momento de uma frente parlamentar, que é algo único, apartidário, uma junção de pessoas que pensam política, fazem política, incluírem a causa da epilepsia para pensarem as políticas sociais em termos de direitos. Eu penso que isso já é uma grande coisa, doutor Lee. Sim. Isso já foi um grande avanço, porque nós nunca tivemos isso em termos de epilepsia. Então, as pessoas com epilepsia não têm os direitos necessários. Por exemplo, a Previdência Social, ela não inclui a epilepsia como uma doença incapacitante. Nós sabemos que em muitos casos não é incapacitante, mas há pessoas que em momentos da vida ficam incapacitadas por conta da epilepsia. E há pessoas que realmente ficam durante muitos anos e até não conseguem. E a Previdência não tem olhos para isso. Então nós temos que ajustar as leis da Previdência, nós temos que conquistar gratuidade no transporte para as pessoas que precisam, nós temos que pensar na disseminação da informação com relação ao preconceito, estigma e epilepsia. Portanto, nós temos tudo a fazer, mas a frente parlamentar ela vem nos dar um calço, nos dar uma estrutura para que a gente possa pensar junto com as autoridades a respeito desses direitos. Então, Regina, às vezes as pessoas estão aí se perguntando, mas efetivamente, o que vocês conseguiram até o momento, né? Então, Maria Alice, você está até fazendo uma contabilidade, né? O que a gente pode falar para o pessoal aí, assim, do que nós conseguimos de forma concreta de participar lá na Assembleia? O que nós conseguimos, voltando um pouco para o ponto positivo, nós conseguimos acesso às pessoas que elaboram as leis. Então, pela primeira vez, uma lei sobre epilepsia, nós estamos sendo ouvidos. Então, profissionais da área, quais são as reais necessidades da lei? As leis não são vazias, simplesmente vamos fazer uma lei disso ou daquilo. Então, a lei da educação foi muito trabalhada, foi muito bem elaborada, abordando todos os pontos para atender as crianças com epilepsia, para ser feito um diagnóstico precoce ou uma identificação das crianças que possivelmente tenham epilepsia. A lei da saúde também foi extremamente elaborada, pensando maneiras de capacitação dos médicos para que tenha melhor atendimento para as pessoas com epilepsia. Enfim, a possibilidade de ser ouvido pela primeira vez na elaboração de uma lei fez com que nós apontássemos as reais necessidades da epilepsia. E no momento nós estamos aqui também para trabalhar nos próximos pontos que nós vamos cuidar, que nós vamos tentar buscar leis para ajudar as pessoas. E tem outra lei que também já foi protocolada, que é o Dia Roxo, né? O dia 26 de março, o Dia do Roxo, também foi protocolado. E aqui está o nosso querido Edu aí, o diretor do Purple Day no Brasil. Assim, às vezes as pessoas perguntam, vale a pena, é relevante ter um dia, digamos, oficial? O que você acha? Você como diretor do Purple Day aí, você acha que isso aí não serve para nada? As pessoas estão aí, às vezes, né, levantam esse tipo de crítica, a gente já escutou, né? Já, muitas vezes,
Não, é muito relevante, sim. Para uma questão de estatística, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Por que será, né? Do estatístico aí. Para você ter uma ideia, quando foi em 2011, que foi quando eu comecei a falar do Propoder aqui no Brasil, né? Falar da ideia e trazer, né, o movimento para o Brasil. O primeiro acontecimento foi um encontro de 5 pessoas na Avenida Paulista. A gente sabe o que o Propoder se tornou hoje no Brasil, né? Então, é importante tudo isso que foi falado até agora, né? Mas o mais importante é agregar, fazer com que as associações de pacientes, os profissionais da área de saúde, né, os políticos e todas aquelas pessoas que possam ajudar, no melhor sentido da palavra, possam estar juntos nesse momento lutando pela causa das pessoas com epilepsia. Passou do tempo, a gente sabe disso. A gente está em 2018 e a gente sabe das dificuldades que a gente encontra ainda, muitas vezes falando sobre o assunto da epilepsia, né? Então tem muita coisa para ser feita. Então é uma questão que a Maria Alice falou, que a gente tem que conversar ainda mais para poder trazer isso e fazer com que as coisas não parem, né? Que a questão da frente parlamentar que foi criada, que não pare só naquele evento do dia 6, né, de junho, que foi o que aconteceu, e que a gente possa dar uma continuidade. Isso é muito importante. De fato, acho que a continuidade, né, ela está aí, o movimento seu aí que está assistindo, é de todos, né? E aqui está o Ivan é lá da BR de São Paulo, né, se deslocou para a gente estar junto, para trocar uma ideia. Ivan, você acompanha também a questão dessa frente parlamentar, como você acha que isso tem um impacto na sua vida? Eu entendo, né, que os eventos que eu tenho acompanhado, né, com todas as pessoas aqui que eu tenho me relacionado, que estão à frente desses eventos, assim, eles são de suma importância, né, essa parte da frente parlamentar. E independente disso, as coisas relacionadas com o Propoder em si, a presença de tudo isso em mídias sociais também, a força que isso tem é de suma importância, né? E potencializa, né? Potencializa, né? Dá sempre um upgrade, digamos assim, né? Nas conquistas, né? O tipo de assuntos também que a gente consegue. E a arte, assim, também, a gente fala até com a querida Maria Alice, assim, todas as pessoas envolvidas, assim, outros assuntos também, e todas as pessoas envolvidas, assim, né, são conquistas, assim, sensacionais, obtidas, né, que são de suma importância em tudo relacionado para nós, né, pacientes, assim, com relação à epilepsia. É de suma importância, qualquer passo é um grande passo, sem dúvida alguma. Então, legal. Eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês, né, para a gente responder. Foi uma pergunta que eu escutei lá na caminhada, nos corredores da Leste, na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, até de um dos deputados do qual a gente foi visitar, e ele questionando mais, que tem a ver a epilepsia, né, porque que é importante falar, né, e nós argumentando de que realmente, infelizmente, é uma parcela da população que não é pequena, 1%, né, e junto com essa parcela da população de 1% tem a família, e que essa família, digamos, vive certas dificuldades inerentes a, digamos, a imposição que a epilepsia traz. A Isilda, acho que como enfermeira lá do ambulatório de epilepsia aqui da Unicamp, agora presidente da ASP, tem relatos, digamos, de pacientes que vêm, né? Então, aquela história da criancinha que vem na consulta, está indo bem e tal, e porém a história por trás é outra, né?
É verdade, professor. É o seguinte, gente, a dificuldade de inclusão da pessoa que convive com a epilepsia é muito grande. E essa dificuldade é tanto na escola, quanto no trabalho, na sociedade. E lá no ambulatório é muito comum, muito frequente o médico perguntar para os pais se a criança está indo bem, e ele fala que sim. E quando pergunta para a criança chora. E ela diz que ela recebe apelidos, que ninguém brinca com ela, que ela tem vergonha por ter crises na sala de aula. E tudo isso acaba afetando o próprio desenvolvimento, a própria aprendizagem, né? Então, esses aspectos emocionais que são afetados pela doença acabam interferindo muito na vida das crianças. Nós também escutamos de jovens, nós temos um grupo conversando sobre a epilepsia, e é comum escutarmos de adultos que foram retirados da escola porque os pais quiseram protegê-lo do bullying, por exemplo. Mas também tem um outro lado, escolas que convidam os alunos a se retirarem porque a escola não está apta a prestar um atendimento durante a crise. Isso não pode mais acontecer. Nós estamos, como disse o Eduardo, 2018, nós avançamos em tantos aspectos, e por que ainda nós passamos por isso? Então, a gente precisa fazer, até hoje a gente trabalhou muito a questão da divulgação de conhecimentos, o que é epilepsia, mas a gente entendeu e graças a Deus foi disparado com a criação da Frente Parlamentar Interestadual e foi abraçado no estado de São Paulo e foi criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Epilepsia do estado de São Paulo e estamos caminhando. Ele representa todas as pessoas com epilepsia e seus familiares, porque vocês devem imaginar como é difícil trabalhar com tantas pessoas. Nós temos tido cuidado de perguntar, de enviar para as pessoas que conhecem a realidade. Nós temos pessoas aqui que convivem com a epilepsia, mas nós falamos em nome de todas as pessoas do estado de São Paulo. Então, através da Maria Alice, da BE, da Regina, através da Viviane, do MAP de Americana, o Edu, que tem um grupo muito grande de seguidores, o professor Li, que é docente da FCM, fundador da ASP, então a ASP também. Então nós gostaríamos de dizer que não é esse pequeno grupo, mas nós temos atrás de nós e junto conosco todas essas pessoas que convivem e que conhecem a dura realidade. Então aproveitar que tem a Vivi, né? A Viviane é psicóloga e tal, e coordena um grupo, um movimento de apoio às pessoas com epilepsia lá em Americana. E a Vivi tem uma experiência, né, de um filho, né, que teve uma passagem no momento da vida dele que teve crises epiléticas e tal. Assim, foi tranquilo, água com açúcar, ou você teve alguma... Sim, eu trago isso para... Acho que é importante... Quanto mais falamos, melhor, né? E a epilepsia não escolhe casa para ter, né? Tem na minha casa, como tem na casa de tantas outras pessoas. Não foi fácil, né? Receber o diagnóstico, né? Seu filho tem epilepsia. E agora, o que eu faço com isso? O que eu fui fazer, né? Fui pedir ajuda. Ajuda para família, ajuda para profissionais. Sempre fui muito bem recebida, muito bem amparada, né? E hoje o Vitor tem 19 anos, hoje eu consigo lidar melhor com a epilepsia. No início foi muito difícil, né? Porque imagina, você não sabe o que é, você não sabe como socorrer, né? Mas a partir do momento que a minha família não escondeu o que é epilepsia, foi muito mais fácil, né? Existe o preconceito? Existe o estigma? Sim, mas é meu filho, tem a doença e a gente precisa cuidar dele. E participar dessa frente parlamentar foi maravilhoso, né? Aprendi muito. Eu sabia um pouquinho do que é, de como agir, a forma correta, mas estando com a Regina, com a Malika, a Isilda, com todas essas pessoas, eu aprendi muito mais, né? E agora a gente continua, né, com os nossos trabalhos. Falar que é fácil, não é, né, Eduardo? Não é, né, Ivan? Não. Né? Mas a gente consegue sim. Então, Edu,
Eu acho que é importante, né, que nem a Regina fala, a epilepsia tem suas vulnerabilidades aí, né? Traz, impõe. E os projetos de lei que estão tramitando, estão em preparação e elaboração, certamente vêm, né, de acordo para atender essas necessidades aí. Né? Então, a questão da educação, que é um projeto de lei do qual nós tivemos essa oportunidade de trabalhar em cima, né, e que, obviamente, aqui pelo relato, vocês veem a importância disso. E a Regina já apontou de que nós precisamos avançar na discussão no ambiente do trabalho. Edu, você já teve alguma dificuldade em relação ao trabalho por causa da epilepsia? O maior preconceito que eu sofri em toda a minha vida foi em relação ao trabalho. O resto da minha vida tudo caminhou, né, em relação a estudo, relacionamentos pessoais e tudo mais, mas com o trabalho sempre existiu alguma coisa que travava, né? Então, por muitas vezes, o que acontecia era o seguinte: eu não falava que eu tinha epilepsia para poder ser admitido. Depois de admitido, eu tinha uma crise no ambiente de trabalho. Aí não era uma coisa explícita, era uma coisa velada, mas de uma forma ou de outra percebia-se que depois de um tempo eu era demitido por causa da epilepsia. Isso aconteceu comigo por 3 vezes. E você teve relato semelhante? Em algum momento você acha que a epilepsia, ele, pelo fato do diagnóstico, ele te impôs uma dificuldade de convívio social? Sim, é um perfil um pouco diferente do caso do Edu, né? O que eu posso falar, né, é que eu precisei de uma ponte para entrar em um meio corporativo, talvez. Isso eu acho que também é válido, entendeu? Porque eu não sei se sem essa ponte eu conseguiria ter entrado no meio corporativo, entendeu? É importante também falar, isso eu acho, entendeu? Mesmo assim é difícil se manter, né? Com certeza, porque talvez se eu tivesse tido, né, um meio corporativo é um meio bastante exigente, é um meio onde você está com diversas pessoas ali na sala, aquela coisa assim, de repente passa alguma pessoa que pode, né, julgar você por ter epilepsia, né, alguma coisa assim. E de repente aquilo pode fazer você perder o emprego. Simplesmente isso. Somos julgados por coisas tão mais simples. A gente é julgado por coisa mais simples e dirá, né? Eu gostaria de complementar, doutor. Claro, e como assistente social, vivo essas questões no meu dia a dia, né? Então, o que acontece? Tem uma ambiguidade muito grande. Porque quem tem epilepsia não pode falar que tem no momento da admissão, porque certamente vai ser barrado. Por que eu vou escolher uma pessoa que pode me dar problema e que problema é esse? Né? Então, ao ser barrado, as pessoas aprendem que não devem falar que tem epilepsia. Não falando que tem epilepsia, e muitas vezes as pessoas com epilepsia são muito competentes e são super disciplinadas, chegam cedo no trabalho, saem tarde, se dedicam muitíssimo, são bons funcionários. Mas a partir do momento de uma crise, o que acontece? São dispensadas com uma desculpa bem esfarrapada. Então, a orientação que a gente dá é que não se aceite a demissão quando se vislumbra o preconceito. Então, a gente pode lutar pelos nossos direitos, uma vez que esse preconceito é óbvio, né? Então, o que a gente orienta? Que as pessoas não assinem a demissão, que as pessoas questionem, né, assim, educadamente, que elas irão procurar os seus direitos, uma vez que elas estão suspeitando de preconceito. E que, sendo bom funcionário e, um item muito importante, não tendo assumido uma função de risco, elas podem lutar pela sua vaga, né, junto ao Ministério do Trabalho, junto ao sindicato, procurar os seus direitos. Agora vejam, outro viés que acontece. Como eu não falo que tenho epilepsia, as pessoas me pedem coisas que às vezes me expõem a risco. Né? Como, por exemplo, quem tem um trabalho mais bruto, pega caixas, sobe em escadas. Então as pessoas não sabem que eu tenho problema. Eu não posso dizer que eu não posso subir uma escada, que eu não posso pegar um peso muito grande, que eu não posso trabalhar numa boca de forno ou numa chapa quente.
Então eu acabo fazendo coisas que podem podem me lesar para sempre. Então essa ambiguidade, ela não é criada pela pessoa com epilepsia, ela é imposta pela sociedade. E nós, aqui, junto com todas as pessoas com epilepsia, profissionais que trabalham, estamos implicados com a solução dessa ambiguidade. Porque é muito ruim você ter que esconder algo que faz parte da tua natureza e que não, muitas vezes, na maioria das vezes, não impede a sua capacidade, né? E não existe inclusão se não há participação. Como é que eu incluo alguém se eu não permito que essa pessoa brinque junto, trabalhe junto, tenha o seu sustento para poder manter a sua família? Então, essa é uma das nossas maiores brigas, né? Eu acho que isso é importantíssimo, Regina, e que todos aí têm que participar desse debate, né? Acho que é importante essa conversa para que a gente possa realmente assegurar um direito de todo cidadão, que é o acesso ao trabalho, né? Justo e digno e dentro da sua capacidade. Então eu acho que tudo isso é importante. Até aproveitar, a Isilda está organizando aí um evento, conta desse evento que acho que vai muito de encontro a isso que está sendo falado. Assim, bem felizes porque agora no próximo dia 12 de setembro, o Ministério Público do Trabalho, da 15ª região aqui de Campinas, através da Procuradora Luana, teremos uma audiência pública e para lançar ou criar uma recomendação às empresas sobre não poder demitir pessoas com epilepsia e sobre a importância de se contratar pessoas com epilepsia. Foi muito interessante, um trabalho que a gente pode dizer que caminhou até que rápido, né, professor? Desde setembro, quando a doutora Luana foi envolvida e tomou conhecimento das condições das pessoas que convivem com a epilepsia, está provado cientificamente que a epilepsia não dificulta, não diminui a capacidade laborativa da pessoa, que o tempo de doença não interfere, que é controlada ou não, também não vai impedir. Então, muitas pessoas podem estar trabalhando tranquilamente em lugares adequados, em tarefas adequadas, só que elas não conseguem por causa do preconceito, por conta da desinformação, até dos empresários, né, dos empregadores. Então, dia 12 de setembro, no Ministério Público de Campinas, às 11 horas? Não, às 9 horas. Às 9 horas. 9 horas. Mas a gente vai passar uma informação mais e acho que isso vale a pena fazer um debate mais amplo, né? E aproveitar, quer dizer, dia 12 de setembro, estamos na semana do dia 9 de setembro, que é o Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização sobre a Epilepsia. E o que vai rolar lá em São Paulo, Maria Alice? Em São Paulo nós vamos fazer um evento que chama Arte e Epilepsia. O evento vai ser feito no Instituto de Psiquiatria, com as pessoas do ambulatório, e vai ser feito também num teatro arquidiocesano no dia 16. E o evento é Arte e Epilepsia para mostrar todos os talentos que tem envolvidos e que a pessoa se expressa, vamos dizer, a epilepsia não é nenhum fator limitante, né? Então também estão convidados, mas nós vamos fazer uma chamada maior. E o Ivan vai ser um dos artistas que vão apresentar as obras. O Eduardo. O Ivan é artista? Artista plástico. Nossa, E dos fantástico. bons, e dos ótimos. E eu queria fazer uma pegada um pouquinho diferente, uma provocação aqui, né? Quer dizer, a Frente Parlamentar realmente é um movimento que não é exclusivo dos legisladores, né? Não saiu, acho que de certa maneira as organizações afins voltados para as pessoas com epilepsia tomou conta, né? Então é uma convocação de que vários desses movimentos que tem aqui no estado de São Paulo, até de outros estados que vão estar escutando essa conversa, se apoderem, digamos, do movimento e falem sobre isso. E aproveite esse momento, que é um momento turbulento do país, em que teremos eleições, né? Teremos eleições para várias funções estaduais e federais,
de que discuta com os seus potenciais legisladores, né? De certa maneira, todos nós, ao longo do tempo, nós fomos muito trabalhar em termos de propagação da informação, né? Somos advogados, né? Em inglês, advocacy, vamos falar sobre isso. Mas chega um momento que é importante de que nós precisamos falar com os legisladores. Essa foi uma experiência que nós aprendemos com a frente parlamentar. Então, aproveite esse momento, converse com o seu legislador, né? Fale sobre a causa da epilepsia, por que ela é importante. Né? Aqui tem vários exemplos de por que essa é uma população que tem uma vulnerabilidade, que requer uma atenção, requer que tenhamos os seus direitos assegurados, porque de outra maneira, como está, elas ainda estão às margens da sociedade. Então é importante que cada um de nós, nesse momento em que está escolhendo o seu candidato, deputado estadual, federal, senador, de que fale com esses candidatos sobre o que eles têm de plano, o que eles acham da causa da epilepsia. Mesmo porque, professor, a gente cobra, nós cobramos leis, mas os parlamentares não têm obrigação de conhecer o que é epilepsia e qual é a situação das pessoas com epilepsia. Cabe a nós, que estamos no dia a dia, que conhecemos essa realidade, informar a eles, explicar quais são as nossas necessidades. Então, esse é um excelente momento, né? Então essa é a provocação que a gente está fazendo Isso. aqui, que eu lanço aqui o desafio, né? De que fale com o seu parlamentar, manda um e-mail para ele. Esse é um momento, acho que é propício para a educação. Vocês vão ter, assim, não é surpreendente, infelizmente, de que boa parte desses candidatos sequer escutaram, sequer sabem da realidade das pessoas com epilepsia e que os seus familiares passam as situações. Então, é o momento de aproveitar e educarmos, né? Então, acho que cabe a nós fazermos essa provocação e esse debate que se estenda nesse período. Então, a frente parlamentar aqui de São Paulo, eu vejo que realmente a gente avançou em curto período, a gente avançou muito. Então, o que nós temos? Temos uma proposta de lei da saúde que está tramitando, tem um projeto de lei para a educação, né, que está pronto, está ali, né? Tem o projeto de lei de arroz que está protocolado, tá? E todas essas conversas que realmente ainda tem que seguir, a questão da Previdência, que a Regina falou, que eles têm que fazer, né? E acho que vamos talvez tentar fechar esse ciclo desse primeiro vídeo, né? De certa maneira, uma revisão, de uma reflexão do que aconteceu até esse momento do frente parlamentar, com a mensagem, né? Então eu pediria para que cada um de nós deixasse uma mensagem de que é a frente, para onde nós estamos ou para onde nós vamos, sobretudo, né? Começando com a Regina, pode ser, Regina? Eu vou dar um recado bem particular, que eu ouvi vários comentários até na mídia, questionando um pouco o que é isso de política, né? Por que política? Epilepsia e política? Gente, a questão é, nós falamos com todos os políticos de todos os partidos da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Nós batemos de porta em porta explicando o que é epilepsia, dando o nosso folder, porque nós não temos preconceito algum contra os políticos, pelo contrário, nós precisamos deles, eles estão numa função que é importantíssima para a nossa sociedade. Então, nós precisamos da ajuda deles. Porém, nós precisamos informá-los do que é epilepsia. E se nós não nos afinizamos com algum partido político, na função de político, nós não temos preconceito algum. Nós estamos pedindo ajuda para a nossa causa. Nós não estamos nos engajando com esse ou aquele partido. Então, gente, a frente parlamentar, ela é pura nesse sentido. Ninguém tem um objetivo político, nós temos um objetivo de justiça, de busca de direitos. Então, por favor, não tenham receio de entrar nas assembleias, de falar com as pessoas que lá estão exercendo uma função. Tá? É um direito nosso enquanto cidadão. Então é isso.
Então, eu acho, colocando a Assembleia, nós fomos extremamente bem recebidos. E o nosso tempo na Assembleia serviu para educar os deputados também sobre a questão da epilepsia. Muitos não fizeram porque são milhares de questões que eles recebem, então nem tinham pensado na questão da epilepsia. Então o que é importante é que as pessoas se manifestem, se aproximem de suas associações, vamos dizer que tenham mais afinidade, ou grupos do Facebook, e tragam os pontos que querem que sejam mudados, né? Nós não podemos lutar sozinhos, nós temos que lutar juntos e vocês têm que aparecer e ficar do nosso lado. É isso. Eu ia falar exatamente isso que a Maria Alice está falando, né? O nosso movimento, nossa causa é a epilepsia, não é uma causa política, mas nós contamos com o apoio dos parlamentares, porque só eles vão conseguir nos ajudar a criarmos políticas públicas e leis que amparem as pessoas com epilepsia. Agora, esse movimento é nosso, é seu. Sozinho não vamos conseguir nada. Então, nós contamos com você e com o seu apoio. Edu? Bom, acho que as três falaram, eu vou repetir uma coisa. Juntos nós somos fortes, né? Se a gente ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, isso não vai acontecer. Então, é preciso ir atrás, como o doutor lhe falou. Se você vai dar o seu voto para um político, converse, tente chegar até ele, converse com ele, busque com ele, leve a informação para que ele possa também te ajudar. Existe uma contrapartida, é necessário que ela seja feita, né? Então, as coisas não acontecem por acaso, é preciso um grande esforço e todos precisam se esforçar para que isso aconteça. Não vai acontecer de uma hora para outra, nem vai acontecer só com a vontade dos outros, tem que acontecer com a vontade própria. Por aí. Ivan? Eu acho que a Regina e o Eduardo, obviamente, que todos aqui nessa mesa frisaram e vão frisar com bastante propriedade todas as opiniões no que tangem ao tema, né? Mas eu não sei, acho que eu fiquei assim com o que a Regina falou e o Eduardo falou no que tange a voto, né? Porque é uma maneira que a gente tem de conhecer, de se manifestar, de levar, né, o nosso pedacinho de fazer com que a coisa funcione e conhecer também a maneira como eles estão representando, fazendo com que a coisa funcione, né? Porque, ao meu ver, né, enquanto também paciente, pessoa com epilepsia, eu entendo que saúde e educação são as coisas mais importantes para nós, pessoas com epilepsia, seguir adiante, entendeu? Então, todas essas questões aqui são deveras importantes. Então, acho que voto, saúde, educação e conscientização a respeito do que o parlamentar, o político, está querendo fazer no que tange aos projetos, as coisas relacionadas com Seus próprios interesses. os próprios interesses e aos nossos também, né? E acho que num primeiro momento é isso, mas ainda tem muito por vir, pode ter certeza. Viviane, a mensagem. Olha, mais tímida. Mensagem americana. Assim, né, enquanto estava na Assembleia Legislativa, eu pensava muito nas mães, né, em todas as mães que eu tive a oportunidade de conhecer nesse caminho aí, né, de 19 anos com o meu filho, Victor, né, e vocês podem contar comigo, né, enquanto mãe, uma mãe da epilepsia, né, participar dessa frente foi para mim maravilhoso, sou eternamente grata mesmo. E a gente precisa dos nossos políticos, né? Porque, como todo mundo aqui colocou, sem eles a gente não consegue, tá? Então, é isso. Então, enfim, quer dizer, participe, né? A frente parlamentar, ele é extramuros da Assembleia Legislativa. Você precisa estar junto, acho que aqui mais do que frisado, sozinhos nós não vamos muito longe, mas juntos,
certamente a gente pode realmente fazer essa mudança, tornar essa sociedade melhor preparada para lidar com essas diferenças. Então, um abraço e Então é isso. participe!